Boa tarde a todas e todos. Esse é o quarto encontro dos Estados Gerais da Cultura. A gente está vindo numa construção, já temos página no Facebook, estamos dentro das redes, estamos linkando com outros movimentos, estamos fazendo contatos. A gente tem aqui dentro conosco hoje 2 parlamentares, tem o vereador Raimon, o deputado Eliomar Coelho, e nós estamos aqui hoje para ouvir o doutor Pedro Serrano, que é um grande advogado constitucionalista, professor da PUC São Paulo, é do grupo de Advogados pela Democracia, Prerrogativas, e que vai discutir conosco a questão da constitucionalidade dessas leis da nossa Constituinte. Ele escolheu um tema, um nome meio complexo, bonito, mas ele vai discutir conosco a constitucionalidade, sobretudo o capítulo 5º. Eu vou abrir, então, vou pedir primeiro para o Eduardo Tornag ler o nosso texto, né, de abertura, e depois a Joana vai cantar, e aí a gente passa a palavra para o doutor Pedro. Vamos lá, se é comigo. O Silvio começa forte com Josué de Castro. Como bem nos alertou Josué de Castro, a segurança social dos homens é mais importante que a segurança nacional baseada nas armas. Os ingredientes da guerra são o ouro acumulado à custa do sofrimento e miséria de 2/3 da humanidade e as bombas produzidas pela aplicação pervertida da ciência a serviço da destruição e da morte. Os ingredientes da paz são o pão e o amor. A Lei Aldir Blanc chegou em boa hora para sanar parte dos problemas que assolam os que sobrevivem do trabalho em arte e cultura. Atribui-se à pandemia a causa desse problema. Sem dúvida, a suspensão das atividades coletivas representou um golpe muito forte dos que vivem de espetáculos coletivos ou se apresentam em espaços públicos e privados, mas é importante dizer que este atentado à vida dos que trabalham com cultura e arte tem como marco o golpe de 2016. Esse governo, seguindo a tradição das tiranias, garroteou as atividades da área da cultura, cortou patrocínios, extinguiu o Ministério da Cultura e esquartejou seus diferentes órgãos. Hoje, o IPHAN está acéfalo. A Ancine, com um presidente provisório, a Cinemateca Brasileira foi fechada a cadeado em uma ação truculenta e desnecessária com a presença da Polícia Federal armada de metralhadoras. A Funarte está inoperante e a Casa de Rui Barbosa, assim como outras instituições culturais, estão sendo paralisadas e ameaçadas como parte de um processo que tenta desmantelar nossa cultura e arte de maneira brutal e injustificada. A hora é de reagirmos para barrar o desmonte de nossa cultura, valorizar nossa capacidade criativa e garantir a preservação de nosso patrimônio, bens comuns do povo brasileiro. Documento coletivo. E agora vamos dar sequência e pedir, então, a Joana para cantar. Joana é uma cantora mineira que está junto com a gente. Esse movimento tem essa característica, ele é plural, ele é nacional e abarcativo, ele é suprapartidário e junta todos os que querem lutar pela cultura. Então, a palavra Joana Bueno vai cantar para a gente. Obrigado. Boa tarde, Silvio. Boa tarde a todo mundo. Agradeço. Agradeço Joana, é Sol, mas Joana é um nome de referência forte para mim. Joana, tem uma memória grande com Joana. Sol Bueno, sou aqui de Moeda,
integro o Coletivo Cauê e a Rede Brasileira de Arte Educadores e o Fórum Bem Viver. E nesses Estados Gerais da Cultura, eu venho trazer Embare. Embare, palavra do povo Igbo, da Nigéria. Embare, palavra que eu aprendi quando criança. Embare, celebrar a vida através da arte. Embare, a diáspora que bate no coração. Diáspora de tantos tempos diferentes. Diáspora do presente. Diáspora daqueles que foram desaparecidos forçados. Embare, o sagrado, o profano, a dor, a luta, o doce. Embare somos todos nós. Meu nome é João, um homem que chora. Trabalhei na construção, tive que ser forte. E na minha história tive um povo de memória. Meu nome é Maria, fui escrava e ama. Fui guerreira assassina, refiz minha trilha sagrada, profana. Lembrada por alguém, fui voz sufocada, presa, amarrada, tentando virar. Se para, se muda, sem chão ou estrada. É porque a dor marca. Fui dentro da rede, um peixe fisgado, com a garganta rasgada. Se você não viu, olha nos meus olhos, eles não param de gritar. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Eles não param de gritar. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Eles não param de gritar. Mas o tempo passa, mais a roda ginga, mais a estrada anda e com o caminhar a vida desce. E a voz que grita, e a voz que luta, e a voz que sonha também há de cantar. Dandara, Nizinga, Ginga, Zumbi, Bela, Mandela, Pokwei, Tiana, Valdete, Mercedes, Flor, Doroti, Lira, Chico Rei, Nilo, João, Marias, Embare, Embare, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Elas não param de cantar. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Elas não param de cantar. Yeah, embare, yeah, embare. Yeah, embare, yeah, embare, yeah, embare, yeah, embare,
páreo, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Nós não paramos de cantar. Nós não paramos de cantar. Nós não paramos de cantar. Muito obrigado, Sol. Eu queria aproveitar a música da Sol para lembrar que hoje é o Dia Internacional das Pessoas Desaparecidas. É um dia de reflexão internacional de todos aqueles que desapareceram, sobretudo pela violência institucional. E eu agora vou passar, então, a palavra para o doutor Pedro Serrano, que é o motivo que nos une aqui nessa reunião hoje. Depois a gente vai conversar com ele, então, ele vai falar, vai fazer uma explanação e depois nós vamos poder fazer perguntas a ele. Doutor Pedro, por favor. Bem, eu agradeço muito o convite do Silvio e da presença de todo mundo aí para a gente poder dialogar. É a primeira vez que eu mantenho um diálogo dessa natureza com o setor de cultura, né? Um setor que eu não tenho intimidade, né? Nem sou um especialista na área jurídica de cultura, né? Eu não sei como é que... Ontem, aliás, esse fim de semana para mim está muito interessante. Ontem eu tive a oportunidade de um debate internacional com o Charles Melman, que é talvez o maior psicanalista vivo aí, lacaniano do planeta, aí, que é um francês, né? E foi um diálogo muito interessante, que foi com esse pessoal da área psi, né? E agora aqui com vocês da cultura, né? É interessante como os setores têm se aproximado nesse momento, né? Eu acho que é uma estratégia nossa de sobrevivência, né? Mas o que eu vou falar hoje provavelmente não é o que vocês esperam, quer dizer, eu não vou ficar descendo a detalhes de direito positivo, técnico, sobre essa lei de cultura ou não. Eu nem tenho conhecimento para isso. Eu vou tratar sobre o que eu tenho pesquisado desde o começo dos anos 2000, né? E que eu acho que tem a ver com o que a gente está passando e com o que vocês estão passando. E vou tentar dar um pouco da interpretação, à luz dessa pesquisa, de como eu entendo o que está acontecendo na relação entre Estado e cultura hoje, né? Eu vou ter que ser sintético e fazer cortes, depois com as perguntas eu posso esclarecer algumas coisas que vão ficar soltas, né? Mas, grosso modo, nós tivemos uma mudança a partir dos fim dos 60, inicia, mas se consolida nos 70 e começo dos 80, que é uma mudança na estrutura do capitalismo, né? Ele deixa de ser um capitalismo cujo vértice de poder são as grandes corporações industriais multinacionais, e ele passa a ser um novo sistema capitaneado pelo sistema financeiro, pelo capital financeiro, pelo capital tecnológico e capital militar. Esses três formam uma aliança e passam vamos dizer, a ser a estrutura do sistema, né? A ser o comando. E isso leva à alteração de uma série de coisas. Uma das coisas que mais me interessa, a coisa que mais me interessa, é a crise que trouxe nas constituições e nas democracias constitucionais. Por uma razão que eu vou tentar ser muito sintético, mas é algo que preciso explicar muito. Mas, fundamentalmente, o capital financeiro ele demanda muito a presença do Estado para ele poder se reproduzir. Cada operação, ao contrário do que falam, eles vendem nessa ideia de neoliberalismo, que estão defendendo liberdade de mercado, não intervenção do Estado. Tudo isso é falso quando você vai ver a realidade das operações concretas, né? Não é assim. O capital financeiro depende intensamente dos Estados, né? Porque cada operação financeira no mundo é avalizada pelo Estado. Por que vocês põem o dinheiro de vocês, o dinheirinho que vocês ganham, vocês preferem pôr no Itaú ou num banco grande que paga menos juros do que você pôr num banco pequeno que te paga mais juros? Porque todo mundo sabe que os bancos grandes são mais seguros. Por quê? Porque o Estado garante que eles não vão quebrar. Então, o Estado é o garantidor de cada operação financeira no mundo. Aqui no Brasil e em países de terceiro mundo, é mais primitiva essa forma
de absorção de riqueza pública. Por que eu falo absorção de riqueza pública? Se o Estado é o garantidor, ele teria que cobrar por isso. Ele não cobra, né? O nosso dinheiro afiança o ganho do capital financeiro em cada operação financeira no mundo. Mas aqui é pior, né? Existe um mecanismos financeiros, que não dá tempo de estender aqui, em que o capital financeiro se assenhora diretamente do orçamento público. Ele abre o cofre público e pega o dinheiro. Vejam aqui, por exemplo, nesse momento de pandemia que nós temos. Existe uma baita discussão se tinha 90 milhões para passar para os estados ou não, ou 90 bi, perdão, que isso resolveria a crise, tal. Os bancos numa canetada, vocês vão ter que desculpar, que aqui eu estou falando pelo telefone, o telefone, quando chega uma chamada, interrompe, né? Os bancos, numa canetada, levaram 2 trilhões 250 bi do governo, a maior transferência de capital público para o setor da economia em toda a nossa história. Nunca houve nada nem próximo disso. E isso mal foi falado. Esse setor da economia tem um forte domínio sobre a comunicação social, domina os principais veículos, nada foi falado a respeito disso. A garantia para essa liberação de recursos foram contratos anteriores à crise de empréstimo. Eu não sei, eu sou dono do escritório de advocacia, adoraria poder receber um dinheiro do governo e dar como garantia os honorários atrasados dos meus clientes, né? Eu acho que todo mundo aqui gostaria, né? Foi mais ou menos isso que foi feito, né? 2 trilhões 250 bi significam 20% do PIB, 1/3 do orçamento público. O que eles fizeram foi fundamentalmente calcular o período da crise, 1, 2 anos, o período da pandemia, adiantaram toda a lucratividade deles, já puseram no bolso, e é isso. Então aqui é mais primitiva essa forma de, vamos dizer, de operação. Mas vejam, como o Estado depende, como os bancos, o capital financeiro depende muito do Estado, começa a haver no mundo um fenômeno interessante, que é o poder econômico passando a ter que monopolizar o poder político para poder se expandir. Isso implica no quê? Em uma série de mecanismos de linguagem. Vocês entendem melhor que ninguém o que são esses mecanismos de linguagem, né? Você vai reproduzindo discursos que vão criando circuitos afetivos. Política não é só razão, aliás, é muito pouco razão. Política é muito mais afeto, sentimentos, afetividade, sensações de potência ou impotência, né? Encontro de corpos, né? Do que qualquer outra coisa. Então vai se criando circuitos afetivos a partir de discursos que buscam enfraquecer a política, os sistemas políticos como tais, né? Enfraquecer o Estado para poder capturá-lo. A finalidade aí não é enfraquecer o Estado para substituí-lo pelo mercado, como muitas vezes é falado. A finalidade é enfraquecer o mercado para capturar o Estado. Perdão, enfraquecer o Estado para poder capturá-lo. É enfraquecer a política para diminuir a força da população sobre o orçamento público. O orçamento público é um elemento que afiança todas as operações financeiras no mundo. Então, esse orçamento público tem que sair da mão. E vamos dizer, isso que eu estou falando são os elementos metaestruturais do que vai gerar o que eu chamo de novas formas de autoritarismo, né? A gente chama de novas formas de autoritarismo, que eu acho que mudou, porque tinha que mudar, é uma nova forma de sistema que nós estamos encarando, e, portanto, nós passamos a ter no planeta um outro mecanismo autoritário. Não são mais ditaduras, não são mais governos de exceção. Nós temos agora um autoritarismo líquido, que é composto por medidas de exceção fragmentárias no sistema, no interior da democracia. Por que líquido? Porque liquidifica a diferença entre democracia e ditadura. Nós estamos num Estado, às vezes, que se declara democrático, que tem eleições, né, em que nós podemos falar como estamos falando aqui, e, de repente, vemos medidas típicas de uma ditadura no interior desse Estado e no interior dessa sociedade. Portanto, é uma nova forma de autoritarismo que nós estamos encarando.
em que as constituições do pós-guerra, o que são constituições do pós-guerra? É a forma como o direito reagiu à tragédia do nazifascismo, das ditaduras portuguesa e espanhola e das ditaduras latino-americanas, né? A forma como o direito reagiu foi definir uma forma de democracia onde as decisões políticas não são livres. As decisões políticas teriam que observar, ao menos, os direitos de liberdade e realizar os direitos sociais. E isso seria intangível por qualquer maioria ocasional. É uma nova forma de democracia que nós chamamos de democracia constitucional, que surge no pós-guerra. Pois esse modelo, que fundamentalmente é um modelo que partiu de um consenso humanístico, que gerou a produção da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e as constituições rígidas do pós-guerra, a declaração no plano internacional, as constituições do plano interno de cada país, esse consenso humanístico entra em crise, né? Por quê? Porque é necessário enfraquecer a política. Não existe sociabilidade humanística sem política. Uma política que não se traduza e não se verta a partir dos interesses econômicos, mas a partir de interesses maiores da sociedade. No primeiro mundo, essas medidas de exceção, elas são produzidas para fortalecer o chefe do executivo como soberano que impõe exceção, e elas se dão contra a figura do estrangeiro, portanto, num regime jurídico especial de segurança nacional. Aqui na América Latina, não. É o sistema de justiça que nós observamos quem tem sido o agente que impõe a exceção. Isso começa na década de 90, nós vamos tentar explicar mais ou menos como isso ocorreu. Nós temos uma Constituição de 88 e ela já começa a ser esvaziada de sentido poucos anos depois. Mas é o sistema de justiça que nós temos na América Latina como aquele sistema que impõe a exceção, as medidas de exceção. E aqui, ao contrário do que ocorre no primeiro mundo, os países pós-colonialistas como o nosso, em especial o nosso, que teve esse período imenso de escravidão e permaneceu com traços de escravismo, mesmo no pós-escravismo, no pós-escravidão, o que nós temos é que, na realidade, as nossas elites interpretam como estrangeiro a maioria do povo. Então, o inimigo aqui, dessas medidas de exceção, o inimigo é uma figura central para você entender o autoritarismo e o que é exceção, né? Quando eu qualifico um outro ser humano como inimigo, eu me autorizo a fazer a barbárie com ele, porque eu o desumanizo. É interessante, tem um trabalho muito interessante de um alemão sobre como é que era a estrutura das SS no nazismo. Tem gente que pensa que era só malucos. Se vendeu muito essa ideia, que é coisa de maluco, SS. Não. Eles tinham que ter os oficiais no mínimo nível de mestrado, né? Era gente muito qualificada intelectualmente e havia sempre mecanismos internos de corregedoria, de accountability, de controle, para expulsar das SS os sádicos e pessoas que abusassem dessa forma, vamos dizer, sádica de exercício cruel do poder, né? As SS eram homens que eram capturados pela ideologia do nazismo. O nazismo foi uma doença da racionalidade, não foi uma doença da religião. Ele foi uma doença da ciência, né? E a lógica das SS era, por exemplo, matar o judeu ou torturá-lo, né, da forma como foi feita, o judeu, o comunista, o homossexual, o deficiente físico, né, em torno de uma ideia de que a vítima o obrigava a fazer isso. Ele não gostava de fazer aquilo, mas a vítima o obrigava a fazer isso. Essa é a figura do inimigo. É quando a figura do inimigo tem muito a ver com o sujeito que declara a inimizade, né, com quem cria o inimigo, porque ele está se autorizando a desumanizar e, ao desumanizar, tratar com barbárie, né? Então, a figura do inimigo ela é essencial quando você pensa em mecanismos autoritários. Não há autoritarismo sem inimigo. E a figura do inimigo clama, chama pelo Estado de polícia, em detrimento do Estado democrático de direito. Pois no primeiro mundo o inimigo é estrangeiro. Aqui é uma parcela da sociedade.
essa parcela se inicia pelo processo de guerra às drogas. A guerra às drogas chega no Brasil muito intensamente nos anos 90, começa a chegar nos anos 80, e o inimigo passa a ser a figura do traficante, que de fato é o jovem negro das periferias. Nós passamos a se utilizar dessas medidas de exceção, primeiro como investigações e processos penais de exceção, onde o processo penal de exceção e a investigação comparecem como uma mera maquiagem democrática e constitucional e de cumprimento das leis. Né? Então, por exemplo, a Constituição determina que tem que ter defesa, então está lá um advogado de defesa, só que ele não é ouvido, ele é destratado, os seus argumentos não são considerados. Diz que precisa haver prova, ora, substitui-se a prova pela imaginação, por links imaginários, pegam-se fatos comprovados e se estabelece um link imaginário entre eles. Tem uma série de mecanismos que eu não tenho tempo de explicar aqui, mas a realidade é que todos aqueles valores e princípios que estão na Constituição de preservação da figura do sujeito, do ser humano, quando ele é processado penalmente, em que ele deve ser tratado como réu, ou seja, o cidadão que eventualmente errou, mas ele é tratado de fato como inimigo, há uma aparência de cumprimento das leis e da democracia e um conteúdo político tirânico de ataque ao inimigo. E isso começa no país pela figura do traficante. É impressionante ir na jurisprudência e ver como, a partir dos anos 90, os juízes passam a admitir, em relação a quem é acusado de tráfico, uma imensa flexibilização dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. E pior, temos que falar aqui, né? A esquerda passou sem observar isso. Depois, isso vai se expandindo, começa na figura do traficante e vai se expandindo para qualquer criminoso comum. Então, a realidade é que o primeiro inimigo aqui nessa história mais recente do Brasil, em geral, é negro, sempre é pobre, em geral é jovem também. Né? Isso leva no Brasil a surgir de forma exponencial o aprisionamento em massa. Nós saímos de um índice de prisioneiros, comparado a outros países do mundo, razoável no fim da década de 80, e hoje somos o terceiro país que mais aprisiona no mundo, a polícia que mais mata e morre no mundo. Nós saímos de um número de homicídio extremamente civilizado no fim dos anos 80, comparável a países de primeiro mundo, ultracivilizados, e hoje somos o país que, em número absoluto, mais mata no mundo. Nós matamos quase 70 mil pessoas por ano. A guerra do Vietnã, os Estados Unidos perdeu 20 mil pessoas em 10 anos. Nós matamos mais de um ano do que a guerra entre Israel e os árabes matou desde 1958. Ou seja, é um imenso genocídio silente que há no Brasil. A maioria dessas pessoas é identificada pela etnia, são negros, e pela condição social, são pobres. E isso é realizado por essa técnica autoritária que se chama processo penal de exceção. O que ocorre, eu estou tendo que ser muito sintético, gente, vocês me desculpem, e também eu sei que o papo é chato por meio da cultura, mas é que eu tenho um pouco, estou dedicando a minha vida aí aos vários lugares para falar dessas coisas. Essa técnica, essa medida de exceção, que é o processo penal de exceção, ela vira uma técnica, um mecanismo humano de agir no mundo concreto. E ela migra para a política, ela migra com o caso do mensalão. Tem que ser falado claramente isso. Eu sei que constrange o discurso massivo, como se ali houvesse um foco de corrupção, foi muito grande, e havia um foco de corrupção. Só que qual que é o mecanismo utilizado? A gente tem que entender, esses processos penais de exceção, eles são articulados sempre com busca de fonte de legitimação. O mecanismo não é muito parecido com o nazismo, é mais parecido com Stalin, com os processos de Moscou. Ou seja, Hitler levava para o campo de concentração e matava, ele não estava preocupado com legitimação. O Stalin não, o Stalin queria legitimação social na persecução que ele fazia aos seus companheiros e ao seu processo de domínio político. Pois aqui, esse novo modelo de autoritarismo no mundo, ele busca legitimação. Um dos principais mecanismos de legitimação é você criar um nome de marketing, um mecanismo de linguagem, então mensalão.
no interior desse nome de marketing, que não existe nem no mundo da política, nem no mundo do direito. Sobre esse guarda-chuva linguístico, você coloca uma série de processos e inquéritos. Alguns, ou a maioria, totalmente legítimos. Inquéritos e processos que são mesmo de combate à corrupção, que visam extinguir desvios, etc. e tal. E aí, no interior, no meio desses processos, você elege e escolhe especificamente qual o seu inimigo e quem você quer destruir e coloca como envolve no processo real de corrupção. Então, por exemplo, eu estudei a fundo, e não tenho como, se quiserem um dia eu venho aqui e falo especificamente sobre esse processo. Dois processos no caso do Mensalão, o de José Genuíno e de José Dirceu. São fraudes, não são processos. Não há standard probatório mínimo. Não houve direito à defesa verdadeiro, houve alteração da acusação diversas vezes durante o processo. A jurisprudência foi alterada para aqueles casos, ou seja, não existia um direito geral aplicado a toda a sociedade. Era um direito criado só para aqueles casos. Né? Isso, a Mônica Rabelo está falando o nome lawfare. Sim, lawfare é um nome que foi criado pelo Pentágono na década de 70, e eu evito usar um pouco, porque eu acho que é um nome próprio para relações estratégicas. Ele é muito bom para você usar como advogado, muito ruim de usar numa análise técnica, depois eu posso explicar o porquê. Mas, de qualquer forma, esse mecanismo ele é importante de pelo menos isso ficar na cabeça das pessoas que são leigas. Não se trata de discutir se houve ou não corrupção. Houve corrupção e não houve corrupção. É contraditório assim mesmo. Né? A maioria dos casos eram legítimos. Mas por isso é aí que se busca a fonte de legitimação. Se envolve pessoas que não praticaram corrupção, ou que pelo menos não se tem prova disso, em ambientes de apuração de casos verdadeiros de corrupção, para destruí-las. A função aí não é a função própria de um processo penal. Numa sociedade civilizada e democrática, que é buscar a verdade, é verificar o que houve, é ouvir a pessoa que está sendo acusada. Não, nada disso é feito. É uma função política. Né? Tanto que você já sabe o resultado do processo antes de iniciá-lo. Bem, a guerra às drogas e depois essa migração para o caso do Mensalão, vejam, tem coincidências. Não há uma divisão entre a juventude negra das periferias e Lula e esse pessoal que foi perseguido. Não, trata-se do mesmo movimento. Né? Porque vai criando na sociedade, desde da questão das guerras às drogas dos anos 90, que perdura até hoje, e quando migra para a política, um circuito afetivo social de medo, e o medo chama necessidade de segurança. Ou seja, começa a se criar na política um circuito afetivo em prol de um Estado securitário, de um Estado de polícia, e não de um Estado de direito. Né? E esse ambiente vai se criando. Né? Surge a Lava Jato, e a Lava Jato vai criar o clima político para realizar o segundo tipo de medidas de exceção muito próprio na América Latina, que são os impeachments inconstitucionais, né? Que as pessoas chamam de golpe, e é atribuído à juventude de esquerda ter criado essa expressão golpe para designar esses impeachments inconstitucionais. Não é verdade, não foi a juventude de esquerda latino-americana que criou a expressão golpe. Quem criou foi o maior jurista anglo-saxão, norte-americano, vou dizer do fim do século XX, do começo do século XXI, que foi Ronald Dworkin, né? Num artigo para a revista The New Yorker, no fim da década de 90, que chama A Kind of Coup, podem procurar no Google, A Kind of Coup, um tipo de golpe. Ele descreve como golpe você se utilizar da Constituição para esvaziar a própria Constituição através de impeachments banalizados. Eu não vou aqui me alongar, mas ele compara o impeachment no presidencialismo democrático ao uso de uma arma atômica numa guerra. É uma decisão tão delicada quanto, tão emergencial, tão rara quanto. E caçaram Dilma, né? Fizeram impeachment de Dilma por manobras fiscais, né? Ou manobras contábeis.
que ela nem tinha conhecimento e nem lida com isso, né? No Paraguai foi pior até. Deram 2 horas de defesa para Lugo, para os advogados dele consultarem o processo e se defenderem. Quando eles foram à Corte Constitucional dizer que havia uma vulneração do direito de defesa, a Corte Constitucional respondeu que não, isso não é um processo penal, isso é um processo administrativo comum. Eu fui ao sistema paraguaio pesquisar, fez parte do meu trabalho, e fui ver o processo administrativo mais simples, que é uma multa de trânsito. Uma multa de trânsito tem 10 dias de defesa e 5 dias de recurso no Paraguai. Quer dizer, no Paraguai é mais fácil você se defender de uma multa de trânsito do que você defender o mandato popular. É evidente que essas são medidas ditatoriais, autoritárias no interior da democracia, com uma roupagem democrática. Porque essa característica do autoritarismo atual, ele ele tenta sempre adotar uma aparência de democracia. Por isso que ele é difícil, às vezes, ser identificado. É óbvio que esses processos penais sempre são acompanhados do espetáculo. O processo penal sempre teve espetáculo, desde o medievo, etc. Só que agora de forma muito mais intensificada, né? Eu vou parar um pouquinho aqui nesse aspecto, porque eu quero voltar a ele, porque ele tem muito a ver com a cultura. Mas, fundamentalmente, o que eu quero dizer, faz parte do processo penal uma relação irracional, antidemocrática com a mídia, né? Onde a mídia passa a ser o verdadeiro agente político e não o judiciário, né? Mas a Lava Jato, ela realiza algo muito interessante, porque ela, ao contrário do caso do Mensalão, ela já é uma operação do Ministério Público e da Polícia que assume mais claramente a sua feição política. Nunca assume expressamente, porque senão se perderia a legitimidade. Mas ela passa a agir de forma política, persegue Lula, cria o clima para poder se caçar o mandato de Dilma, né? Mas ela consegue fazer migrar essas medidas de exceção e esse segmento da sociedade que vai se tornando cada vez mais forte em torno de uma ideia populista, punitivista, de resolver as questões da segurança matando bandido, de acabar com a corrupção através, vamos dizer, da punição de todo e qualquer político. Veja o enfraquecimento da política que interessa ao mercado financeiro. E o interessante, não é coincidência que a Lava Jato acaba e decai no momento em que ela começa a investigar o mercado financeiro, né? Aí começa a haver crítica na própria sociedade à Lava Jato. É muito interessante essa coincidência. Eu critiquei a Lava Jato desde o primeiro momento, publicamente, tive problema. Então, eu acompanhei esse processo. É interessante que nós começamos a ser preponderantes no discurso, passamos a ser ouvidos no momento em que a Lava Jato estava começando a chegar no mercado financeiro, né? Mas, de qualquer forma, é isso. Quer dizer, ela consegue fazer essa migração do ambiente do sistema de justiça para a política. Por quê? Porque para o populismo de extrema-direita, que então já estava constituído, poder se realizar, era necessário migrar do ambiente da justiça para o ambiente da política. E aí a Lava Jato cria esse fenômeno que a gente chama de bolsonarismo, que não necessariamente tem a ver com Bolsonaro, né? Compõe um novo bloco de poder, onde Bolsonaro é capturado, uma figura marginal da política, é posto como liderança, né? E você passa a ter um novo bloco de poder que hoje está em crise, com frações desse bloco de poder disputando a hegemonia no interior dele. Agora, o que nós temos de entender? A questão da cultura, ela se põe nesse quadro dessas medidas autoritárias como vítima dessas medidas autoritárias. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso, só para terminar. Eu sei que eu estou sendo um pouco longo, vocês me desculpem, porque o tema não é tão simples quanto ele parece, né? Uma das características dessa nova forma de capitalismo foi, primeiro, ter expandido o capitalismo para o mundo. Levou o capitalismo industrial para a Ásia, expandiu para o planeta, de uma forma nunca antes vista, esse modo de produção, né? Moderno. E eu não sou anticapitalista, nem sou antimercado, queria colocar claro isso. Mas realiza essa expansão. E o segundo movimento, que é muito interessante, que diz respeito a vocês, é que ele traz a política e o mercado para dentro da subjetividade, expande para o mundo e para dentro da gente. Que nós passamos a ter um sistema que não atua para atender o desejo das pessoas, ele cria desejos. Steve Jobs fala, né, quando cria o iPod, né, quer dizer, eles não desejam, mas eu sei que eles vão desejar, quer dizer, eles não sabem ainda o que eles vão desejar, nós vamos mostrar para eles ou vamos criar
esse desejo neles, né? Então, e não é só um mecanismo de publicidade que eu estou falando. Eu não consigo imaginar, eu, Pedro, que sou velho, estou quase 60 anos, não consigo imaginar uma paixão na minha vida, um romance, sem me imaginar um personagem de uma comédia romântica de Hollywood. Quer dizer, ou seja, todo o nosso ambiente do imaginário, né, ele passa a ser um espaço da economia e da política. Se inverte a regra de que a demanda condiciona a oferta. A oferta passa a produzir demanda. Isso implica numa aniquilação do que, para mim, é a essência da liberdade. A essência da liberdade, para mim, não é essa ideia do indivíduo, essa ideia de que nós temos um ser, somos autogoverno, somos monarcas de nós mesmos, né? A ideia da liberdade, para mim, está na espontaneidade. A arte representa isso imensamente, né? Pois vai liquidando com a espontaneidade. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que entender, a cultura é vítima da essência desse sistema. Esse sistema que busca dominar a subjetividade humana e produzir desejos das pessoas. Vejam que louco. A maior ditadura que o mundo conheceu, ela sempre dominou o corpo. Ela aprisionou, ela torturou, ela matou. Pois esse mecanismo que nós vivemos hoje, ela domina os nossos desejos. É o ápice de qualquer sujeito que ambiciona o poder sobre o outro. Eu quero que o outro deseje o que eu desejo que ele deseje. Isso implica em aniquilar a espontaneidade humana e, obviamente, coloca a verdadeira cultura e a verdadeira arte como inimiga. Mesmo sem a arte querer, mesmo a arte tendo que mediar com o entretenimento, como sempre teve que fazer para poder obter recursos, etc. Tal, mesmo sem querer, ela é posta como inimigo, porque não convive. E aí eu vou dizer algo que eu sei que vocês vão polemizar muito, mas a essência da arte, a essência afetiva da arte, ela não é monetizável. E isso que agride o sistema. Como também certos afetos humanos são postos como inimigos. O amor, por exemplo. Amar alguém, de certa forma, é pular no precipício pelo outro. E amor não é monetizável. Marx, na Grande Família, fala uma coisa linda, né? É um livro sensível dele, né? Que amor só é fungível por amor, né? Quer dizer, você só troca amor por amor. Ele não é monetizável. E isso é extremamente agressivo a esse modelo de sistema, que para se reproduzir, precisa produzir desejos na gente. Então, há uma primeira camada de debate que eu acho que o ambiente da cultura, a meu ver, teria que levar, que é isso, né? Essa resistência que não é só o momento do populismo fascista, mas essa resistência à essência do sistema, né? Que a arte e a cultura representam. O segundo elemento que eu queria trazer é que, evidentemente, o surgimento desse populismo fascista no mundo, ele marca a necessidade de se impor a reprodução do sistema financeiro, tecnológico e militar, independentemente de pactuar com medidas civilizatórias. O capitalismo sempre foi duas moedas, barbárie e civilização, pois ele está cada vez mais abrindo mão da civilização e se tornando um sistema mais bárbaro. E eu falo isso, não sou, como falei, eu juro por isso que eu não sou anticapitalista, mas é o que eu estou vendo, como está se realizando, né? E aí, me parece evidente que, como consequência disso, que esse populismo, vamos dizer, de extrema-direita, vai se instalando no mundo. E ele tem a característica que todo populismo de extrema-direita sempre teve, algumas delas. Eu estou dizendo aí preocupado aí com o que afeta a cultura, né? Primeiro, ele rompe com o common ground de valores. O que é common ground de valores? É um solo comum que em toda a sociabilidade, em especial na sociabilidade civilizada e democrática, tem, de nós divergirmos, tenho no adversário político alguém que eu nunca vou me compor, mas, de qualquer forma, existe na sociedade um mínimo de valores que são consensados. Então, por exemplo, no ambiente social havia certas virtudes, certos valores humanísticos que eram minimamente consensados. A pessoa tinha vergonha, por exemplo, de se expor como alguém que não seguia aqueles valores, etc. Hoje não, há uma perda desse common ground, desse solo comum, né? O elemento caótico do populismo de extrema-direita vai dissolvendo esse common ground de valores. Há também uma perda do common ground lógico. Toda sociabilidade pressupõe um consenso lógico, mesmo que ele se diga verdadeiro, mas ele depois se demonstre falso, não tem problema. Mas é importante que, para nós, seres humanos, podermos nos sociabilizar,
nós precisamos ter um consenso sobre que são as nossas referências geográficas, o que é o mundo externo, o que é a nossa subjetividade, mesmo que isso mude de tempos em tempos. Mas nós precisamos ter esse consenso lógico, científico, material, né? Por exemplo, qualquer um aqui pode me dar opinião sobre qualquer coisa, mas não vai me perguntar, Pedro, qual a sua opinião sobre as horas agora? Né? Horas não é uma coisa que se tem opinião, horas é um consenso lógico que a sociedade precisa para poder se sociabilizar. Até para fazer a revolução precisa marcar hora, né? Então, ou seja, o fascismo tem esse elemento interessante, teve no passado, né, e hoje esse populismo tem, de trazer elementos de caos para esse consenso lógico. Então, é terraplanismo, é o ataque à ciência, e aí entra a cultura, evidentemente. Em especial, eu diria a cultura verdadeira, a arte, o processo realmente criativo e espontâneo do ser humano. Né? Eu diria, eu não quero aqui alongar, pelo amor de Deus, mas a minha definição de arte, ela muda, eu acho que ela tem que mudar de tempos em tempos. Eu não acho que existe uma definição geral do que é arte. Cada momento histórico vai definir o que é arte para si. Os viventes é que definem o que é arte para si. Né? E nesse momento histórico, para mim, a verdadeira arte é a arte espontânea. Porque é a espontaneidade que é um movimento de resistência a esse processo de vulneração da nossa intimidade e desejos. E, portanto, essa arte espontânea, eu entendo o que eu quero dizer com espontaneidade, é ela que é inimiga. E ela precisa ser eliminada. Precisa ser trocada pelo puro entretenimento, de preferência. Porque o entretenimento é a arte vulgarizada, esvaziada de sentido. Tem uma coisa que eu falo da minha área que é processo desconstituinte. É uma palavra que eu uso para dizer como uma constituição esvaziada de sentido. A mesma coisa ocorre com a arte. Vai se esvaziando ela de sentido e se transformando ela num puro produto, numa pura mercadoria, que é o que ocorre com o direito hoje. Então, o que nós temos que entender é isso. E quais são os instrumentos que eles vão usar, ou estão usando, e vão utilizar. Eu falo assim de forma muito assertiva, mas eu vi que tem uns advogados aí que se me acompanham há algum tempo falando. Eu falei de forma assertiva no passado e acertei. Então, isso me deu uma certa arrogância. Mas, assim, os instrumentos que eles vão utilizar para combater vocês são, primeiro, a investigação e processo penal de exceção. O que eu sugiro, por exemplo, um amigo meu que lide com atividade cultural? Não há um lugar no mundo, acho que salvo Hollywood, em que a cultura não sobreviva de recursos públicos, de recursos do Estado. É assim que tem que ser mesmo. É o que garante a espontaneidade da arte. A arte, na hora que ela é produzida pelo capital privado, ela perde a espontaneidade. A meu ver, ela deixa de ser arte. Só existe arte quando financiada pelo Estado, a meu ver. Eu sei que é um pouco radical, mas é como eu estou pensando, a gente pode ir alongando esse papo conforme for andando. Né? Mas aí que está também o perigo. Né? Eles vão usar desse instrumento para perseguir. Né? Vão tentar enquadrar o artista no crime penal comum. Não vão dar mais o privilégio que deram para a geração passada de enquadrar o artista no crime político, que traz uma certa dignidade. Não. Vão enquadrar vocês como corruptos, como desviadores de dinheiro. Vão falar que você não comprovou o documento XPTO, que dizia respeito ao programa X, que você descumpriu a lei de não sei o que lá. Quer dizer, ou seja, que você é um corrupto ladrão que usa da sua arte para poder desviar dinheiro do Estado. Eu estou sendo aqui bem simples, mas para as pessoas poderem entender. É esse o mecanismo. Porque na hora que você coloca a pessoa como réu ou condenada num processo comum, a sociedade, há uma destruição simbólica do sujeito. E é isso que eles querem fazer. Há um processo afetivo de depressão que toma conta, há uma série de fatores, vamos dizer, que interferem e que há destruição. O autoritarismo aprendeu, ele não precisa mais de ditaduras, ele não precisa calar a boca de toda a sociedade, basta calar a boca de alguns. E é muito mais fácil, porque a sociedade demora para se condoer quando ela não é atingida diretamente. A nossa tendência de qualquer um de nós natural ao ver a polícia em frente à casa de um cidadão é pensar o que ele fez e não pensar o que o Estado está fazendo e enchendo o saco desse sujeito. Né? Portanto, esse mecanismo ele vai se apresentar em relação a vocês, né? Eu creio, por causa que é da natureza desse novo sistema que nós estamos lidando. E por isso é que eu insisto que, mais do que nunca, fazer arte verdadeira, cultura, realizar esse tipo de processo, é a forma mais sofisticada e mais intensa de resistência que nós temos que ter. E vejam, isso é muito importante. O fascismo não ganha da gente, o autoritarismo não ganha de nós
quando ele nos tortura, porque a gente sobrevive e volta para a luta. Ele não ganha de nós quando nos mata, porque a gente vira símbolo e outras pessoas na sociedade passam a levar a nossa luta. Ele ganha da gente quando ele nos transforma em algo parecido com ele. E é isso que eles vão tentar fazer com a gente. Eles vão tentar fazer com que a gente reaja à violência deles com violência, que a gente reaja ao ódio com ódio, né? Que a gente reaja, vamos dizer, com aqueles velhos discursos, né? Quer dizer, fascista eu não discuto, fascista eu mato, né? Pois é, mas tem que discutir sim se o cara é fascista ou não. Senão posso imputar alguém a condição de fascista e me autorizar a matá-lo, e eu vou me transformar em algo igual a ele. Ele vai ganhar da gente quando ele nos transformar em algo igual. E a arte é grande espaço de resistência, porque a arte não nos igualiza. A arte tem essa capacidade de transmitir um processo comunicativo que passa mais por afeto, sem muita mediação, vamos dizer, das representações, né? E isso impede, pela sua natureza, que eles nos igualizem. Quem faz arte nunca é fascista, pela sua própria natureza, né? Ele pode ser um falso artista. O fascista, que é um artista, é um falso artista, né? A verdadeira arte nos imuniza do fascismo, porque ela não nos deixa ser transformada em algo parecido com ele. Nem que ela nos enlouqueça. É melhor nos enlouquecer do que nos transformar em algo parecido com aquilo. Portanto, vocês são os guardiões da sociedade, os guardiões da liberdade. É a vocês que incumbem segurar essas bandeiras, porque vocês são os herdeiros da espontaneidade. Vocês são os herdeiros da verdadeira resistência, né? Vocês são os que vão impedir que pelo menos uma parcela da sociedade se transforme em algo parecido com essa gente. Muito obrigado pela atenção. Sol, cadê você? Estou aqui. Vamos lá, Sol. Essa conversa me fez lembrar... Ah, Sol! Essa conversa me fez lembrar tribuzana. Tribuzana é uma palavra que aqui na roça a gente fala quando a chuva está se armando. Aí vem aquele vento forte e dá trovoada, né? E aí, no começo, a primeira sensação pode ser de medo, sair correndo, esconder, fugir da tribuzana. Mas, com o tempo, a gente começa a aprender também como é que a tribuzana vem, como é que ela paira. E também a gente sabe, às vezes, assim, olha, vai dar barro naquele lugar que eu posso fazer casa, tem caixa d'água que eu posso encher. E tem uma florzinha do mato que chama cambará. Cambará, ela é uma florzinha que a gente usa para fazer chá e que ela abre o peito. Um chá bom para os peitos. E quando a tribuzana vem, ela bate em tudo. O cambará pode até balançar para lá, para cá. Mas cambará é um trem que brota em todo canto. E tribuzana não arranca cambará. Então, caixa que toca folia, na lenha do fogo pia, geada faz trovão. Na tribuzana, ela observa, ela junta e ela faz barulho. E nós somos tudo, é cambará de cheiro. É água de passarinho, chuva molhando o ninho, pau seco no meio caminho. É cobra que de sorte dá o bote, canoa furada e forte, um saco de pedra miúda. É faca cortando do lado cego, é doce, amargo e azedo, casaco falso de canela. Pudera correndo quando tá frio, na chuva onde vestiu, tropeçar e brincar com o chão. Minera, caixa que tava folia, na lenha do fogo fia, indiada faz fusão. Cambará que ainda tem tempo, cambará que ainda seja hora, cambará que ainda não demore. Cambará que ainda tem tempo, cambará que ainda seja hora, cambará que ainda não demore. O buquezinho do mato, de cor danada, de povo junta povo, colorido arco-íris, redemoinho de trombeta, abre o meu peitinha, coroa de ciranda, mãos dadas de dançar, festejo nesse canto, que eu também quero ser tanto, roda a ciranda. Cambará que ainda tem tempo, cambará que ainda seja hora, cambará que ainda não demora. É povo, é junto
e vamos lá, cambara que ainda tem tempo, cambara que ainda não demora, cambara que ainda seja hora, povo é junto e vamos lá, cambara que ainda tem tempo, cambara que ainda seja hora, cambara que ainda não demora, povo é junto e vamos lá, cambara que ainda tem tempo, cambara que ainda não demora, cambara que ainda seja hora, povo é junto e vamos lá. Vamos lá, gente, que nação que